Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa Lição em Dose Dupla. Você que acompanha nas nossas redes sociais, que bom que você já está conosco. Estamos de volta a mais um programa, mais um episódio desta temporada abençoada, falando sobre a verdade presente no livro de Deuteronômio. Que lição extraordinária, tem sido uma bênção. Você tem gostado? Faça seu comentário aí no Facebook, no YouTube também. E um abraço para você que sempre assiste, melhor, sempre ouve, né? Escuta o podcast. Este é o podcast Lição em Dose Dupla. Obrigado também pela sua audiência no podcast, no Deezer, Spotify, também no iTunes, tá joia? Estamos aí nessas plataformas e também Facebook e YouTube. Sempre, toda semana, no YouTube, a partir de segunda-feira à noite, terça-feira já estamos aí, você já pode acompanhar. Também nas plataformas de podcast, na segunda-feira, mais tardar na terça. Normalmente na segunda nós já estamos disponibilizando. E no Facebook, todas as sextas-feiras, às 20 horas. É só você entrar na página, no perfil do Paulista Sudeste. Você entra também no Lição da Escola Sabatina. Estamos aí com vocês, tá joia? Que bom! Então, durante esta semana, o nosso tema especial é Escolha uma Vida. Daqui a pouco nós vamos entrar. Eu já quero agora saudar aqui os meus companheiros. Lição em Dose Dupla é dois Wandersons, né? Assunção e Domingues. E aí, Domingues? E aí, como é que Xará? você tá, meu amigo? Tudo bem? Satisfação estar com você aqui na lição mais uma vez, com os nossos amigos. É sempre um prazer, rapaz, compartilhar a lição aqui com os amigos ao seu lado. E hoje, já que a lição em dose dupla, nós tivemos que pegar 2 vezes num nome só, né? Porque o nosso parceiro aqui, o William, não é? O William nada mais é do que começar com 2 vezes, então é V em dose dupla ali já, né? Esse é o William. Aliás, em inglês, né? A letra W é W, né? Então, se em inglês é 2 U's, aqui é 2 vezes, né? E aí, William? Parceria total, alegria estar mais uma vez aqui com vocês e poder compartilhar aí de lições tão preciosas, né? As lições da Bíblia e com pessoas tão queridas, né? Principalmente por isso. Tá boa demais a lição, né? Tá boa. Muito boa. O tema desse trimestre está muito bom. Participar com vocês também está sendo uma bênção. E o Lição em Dose Dupla é estudar a Bíblia, lição, mas também aqui a gente sempre dá aquelas dicas assim na introdução. É um bate-papo informal que a gente tem, né? E nós estamos aí neste mês de outubro, né? Com essa lição aqui, mês de novembro. Estamos no mês de novembro, já acabando o ano, hein, Xará? Já tá chegando aí o Natal, chegando o ano, rapaz. Boa notícia pra todo mundo. 2021 está indo. Opa, daqui a pouquinho chega aí, final de ano é Passa bom rápido, demais. né, Pessoal, já vai preparando aí os presentes, Xará. Presente Será de que o Natal, Dose Dupla, será que o Lição em Dupla? Dose Dupla vai ganhar presente de Natal aí ou não? Rapaz, eu não sei se chegou pra vocês o bolo. Eu acho que sim, porque eu vi vocês postando aí. Acho que o William postou, né? Eu não recebi Não foi, bolo não? nenhum. O quê? Então foi um outro William? Não, foi o Robinho que ganhou. Foi o Robinho, né? Que tava aqui com a tá. gente, né? Então a gente Foi o ganhou o Robinho. bolo do aniversário do Lição em Dose Dupla. Foi a Érica que fez o bolo. Depois a Érica Depois veio do mandou dia do uma pastor, lembrancinha. né? Não, a Érica mandou uma lembrança pra você, Xará. Foi do 168 Escola Escola Sabatina. Sabatina. Mas A teve Érica um lá outro. de Diadema. Deixa eu até pegar aqui. Agora, se rapaz. teve um outro bolo aí, rapaz, aí eu já não fiquei sabendo, hein? Rapaz, então eu entreguei aqui, né? Eu quero ser convidado Teve pra essa festa. Teve uma hein? festa aí que não me Meu chamaram, amigo. não me convidaram. Foi a Gilvete, ela mandou um bolo, rapaz. então- Foi então- sensacional. Então esse bolo Mas aí ó, só tá guardado um você. pedacinho pra vocês aí, tá bom? É, Que só foi esses dias só aí. você comeu desse bolo, Xará. Você é o bendito, Gilvete, eu meu querido. denunciei você aqui, viu? Agora eles merecem o É, bolo, viu, Gilvete? Por favor. Nós vamos ter que puxar a sua orelha. Pessoal, Pessoal, valeu, né? É bom esse carinho do legal, né? público, esse Legal. envolvimento, isso vale a pena. não, e só, além do carinho, né, mostra os dons que muitos têm aí de fazer um bolo, de fazer um prato, né? Mas, Xará, Dom o este que eu Natal- compartilho, viu? o Natal tá chegando e nós, quem queremos sabe a gente presente. ganha um presente, né, William? De Natal Vamos aí. preparar um presente Tá especial bom? pra eles também, né, Xará? Então, falando em presente, eu vou fazer o seguinte aqui hoje, meu amigo. Eu tenho que anotar, tá, pessoal? Porque senão a gente esquece, né? Tanto presente, é tanta tanta coisa, bênção. rapaz, é tanta benção. Mas é o seguinte, essa semana agora, pessoal, eu vou antecipar já um presente de Natal aqui, Xará.
Opa, Eu aí vou sim. antecipar um presente de Natal. Mas vai ter o presente de Natal do Aqui Lição em do Dose Lição Dupla. em Dose Dupla, o Natal chega mais cedo, né? Vai ter. Eu vou até olhar aqui quando é que vai ser, rapaz. Que lição que é. Eu acho que é a 12, deixa eu ver. Não. Vai ser a lição 13. A última lição, exato. Cara, o final da lição 13 vai ser dia 24 de dezembro. Então a Olha próxima só, hein? lição já começa no dia 25, mas nós vamos dar um presente bacana de Natal aqui, Xará. Combinado? Combinado. Vamos preparar algo Vou- especial, hein? Especial. Nós vamos deixar em segredo, tá, gente? Mas é o seguinte, hoje, Pastor William, eu já vou adiantar Bom, o presente. o presente do dia 24 vai chegar, mas Vai a pergunta é e hoje? Qual Hoje é a tem. bênção de hoje? Não, hoje tem uma benção, nós vamos antecipar já um presente aí. Hoje nós vamos, esta semana, pessoal, sortear 2 assinaturas da lição da Escola Sabatina. Então, aí sim. Beleza? Beleza, Fácil, hein? rapaz. Muito Vou Combinado aí, participar Xará? também, viu? Porque eu tenho Combinado. assinatura lá de espanhol, de inglês. E Agora essa tá daqui bom. venceu. Eu preciso assinar, acho que eu vou entrar nessa aí, viu? Pode ou não? Vai Você- ter auditoria em cima aí. Você vai querer participar do Aí sorteio, vai ter Xará? auditoria, vai ficar ruim, né? Xará com... Você vê como é que é, né? É igual o cara que ganha. Quanto mais ele ganha, mais ele quer. É Não, igual, vou deixar pros amigos, né? é igual a história lá da ovelha, né? Da parábola de Natan, né? Rapaz. O Xará tem lição Duas de lições. ele tem lição com comentário de Ellen rapaz. White, ele tem de espanhol, tem a de inglês. Vamos fazer o Agora- seguinte, vamos dar pra ele uma lição Sabe- em português, mas o português de Portugal. É, Sabe qual é a minha de preocupação Angola. agora, William? Que ele usou Natan ali, eu vou ter que restituir 4 vezes mais agora. Aí você vai ter que doar 4 assinaturas aqui, Então, ó, Xará. eu não Pessoal, peguei a lição, viu, gente? Pessoal, então cobre o Xará 4 assinaturas. Eu tô dando 2 aqui, viu? 2 assinaturas, então nós vamos colocar nas redes sociais, tá? Tanto no Facebook quanto... Normalmente nós fazemos lá no Instagram. Então você pode procurar no Instagram da Ápice, no enviado. Sempre vai ter as regrinhas ali. E aí você segue as regrinhas e depois fiquem sabendo os ganhadores da lição. Nas últimas semanas aí, ó, teve relógio, teve camiseta do Minha Vida, uma Oferta ao Senhor. Minha Vida, uma Oferta ao Senhor. Missão Vida e Saúde. Missão Vida e Saúde. Escola Sabatina. Teve também lição de teve. Escola Sabatina, teve A a camiseta Alexa, também. lembra? Alexa também. Teve a Alexa Rapaz. e teve camiseta da Teve Escola livros, Sabatina. né? Teve livros. Agora, eu vou orar Esse pra Deus semestre tocar tá- o coração do pastor William aí, quem sabe ele sortear uma bike, né? Porque daí eu quero entrar aí. Não, eu vou aí, Mas- não, aí é o Natal. Mas é o aí seguinte, é o Natal. a Fala gente um pouquinho desse projeto aí, pastor, rapidamente. Não, Então, aí é o projeto Natal. pessoal aí é aí o já- presente de Natal. É, com certeza, já pensou? Mas aí eu vou fazer sorteio um trimestre inteiro. Lição número 1, a gente sorteia uma roda. Lição número 2, outra roda, entendeu? É verdade. Depois aí no então, final, aí até o final a pessoa monta a bike. Mas esse é um projeto aí onde os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os amigos, estão envolvidos. É um ministério, né? Aham. Missão urbana, onde através de atividades esportivas nós temos a oportunidade de cuidar da nossa saúde e também convidar amigos para cuidarem da sua saúde. Isso é muito bom. Esse é um- Eu já comprei a minha bicicleta, tá, Xará? É uma barra forte circular. Aquela que a gente tirava o banco, né? É Tava bem guardado essa aí no mesmo. baú essa aí, né? Não, tirava a Já garupa. comprei. A pra garupa. fingir Tirava a que garupa, que era pra uma mais pensar, né? esportiva, assim, né? É. A gente deixava mais esportiva, tirava a garupa. Rapaz, essa história de Entendeu? bicicleta. Lembro de uma bicicleta que eu vi certa vez que tinha tanto enfeite, que era um trio elétrico ambulante, né? Tinha até caixa de som na garupa. Tinha nas manoplas ali do Sim, guidão. aquela- Tinha. Lembra aquelas coisinhas que colocavam no... As fitinhas no guidão. Não, ali, não, né? mas tinha no aro. No aro, no raio, ali Nos você raios, também lembra? colocava, Colocava também aquelas enfeites e tudo Enfeitezinhos mais. ia girando. isso É, aí. rapaz, nós somos desse tempo, Xará. Trouxe Você pra tudo. Eu vi só na é o internet. tempo da carroça, né, Xará? Eu vi na Você é um internet. pouco antes ainda, é o tempo da É, carroça. rapaz, Mas para conhecer mais do projeto, então acessem lá o www.missãovidaesaúde.com.br. São várias atividades esportivas, realmente é um ministério aí de missão Legal. urbana, através das atividades, Aham. daquilo que você gosta de fazer, pedalar, correr, caminhar. Você pode utilizar isso para convidar pessoas. E você pode, por exemplo, já que nós estamos aqui bem específico, isso em dose dupla, tem um público muito voltado para a escola sabatina, por exemplo. O próprio professor ele pode, junto com a classe dele, realizar Exatamente, uma atividade dessa. atividades esportivas dentro do seu contexto. Então, por exemplo, nós temos aqui, pessoal, no nosso território, no litoral,
tá? Principalmente na cidade de Santos. A cidade de Santos é uma referência dentro desses ministérios. Sim, aí. E é claro, tem vários ministérios que eles têm a ver com o mar, certo? Quem mora longe do mar não dá para fazer. Não dá para fazer isso, né? Mas você pode estabelecer outros ministérios voltados para a área de saúde aí onde você está. E principalmente assim, envolver a tua classe numa ação dessa aí. Né? É muito bacana a gente fazer essa parceria aí. De Santos, lá eles têm projetos de remo, né? O slogan deles é remando contra a depressão. Então eles convidam amigos para que possam remar. Existem muitos estudos que falam dos benefícios, né? Do contato ali com o mar. Mas é isso que você falou, cada um vai fazendo o ministério, a sua missão. Porque a grande questão é a mensagem de saúde ter a sua relevância, né? Ou seja, a relevância da mensagem de saúde é apresentar uma mensagem muito maior do retorno de Cristo Jesus. É isso aí. Xará, os últimos dicas aqui, o pessoal precisa compartilhar no Facebook e no YouTube, né? A live aqui, nosso programa agora, né? Vamos espalhar esperança, né? Nós vivemos num mundo aí onde a galera tá espalhando muito ódio, muito preconceito pelas redes sociais, seja ele dos mais diversos tipos, né? E nós, cristãos, temos que espalhar esperança. Então, vai no linkzinho aí embaixo, no YouTube, no Facebook e compartilha com seus amigos. Então vamos lá, pessoal, compartilha agora aí, vamos lá, todo mundo que está assistindo, compartilha, escreva aí, compartilhe, marque 5 amigos, porque quando você marca ele recebe uma notificação, e é claro que ele vai clicar lá e vai abrir no programa, e ele também vai ter oportunidade de assistir, tá bom? Então marque aí, nós já batemos um papo legal, agora vamos ao que nos interessa aqui. Nós vamos entrar então na lição de hoje, é uma lição fantástica. Olha, como eu gostei do tema da semana. Um tema importante para a vida, né? Nós estamos aí viajando aí pelo livro de Deuteronômio, chegamos ao capítulo 30. Esse capítulo 30, amigos, ele é fundamental para nós entendermos esse livro. Não que não tenhamos compreendido o livro até agora, mas esse capítulo ele é como se fosse uma coluna dentro de tudo aquilo que estamos compreendendo e estudando, porque a gente já viu que o livro de Deuteronômio apresenta Cristo, de certa forma, a revelação do Cristo aqui, a revelação da graça, da misericórdia de Deus dentro do contexto da aliança, e agora nós vamos ver dentro desse tema algo fantástico. Eu vou pedir você, Xará, que nos abençoe orando, para a gente poder ter essa bênção do Espírito Santo, compreendermos a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, abrimos agora a Tua palavra, a lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudos. Que o Senhor nos dê sabedoria vinda dos altos céus para compreendermos a riqueza, a profundidade da Tua palavra e que pelo poder do Espírito Santo possamos praticar os Teus conselhos. Oramos por Cristo. Amém. Amém. Muito bem, escolham. A vida é o tema, meus amigos, da lição da Escola Sabatina desta semana. Aí nós estamos na lição de número 8, começando no dia 13 de novembro. E é interessante porque o texto principal, nós vamos um pouquinho mais adiante aqui do nosso programa entrar de uma forma mais detalhada no texto. Mas eu quero chamá-lo e convidá-lo a ler comigo Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Eu já quero passar a bola para vocês aí na sequência, mas começar lendo a Bíblia, o texto diz assim: Hoje, tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Eu acho muito bonito no estudo, amigos, de Deuteronômio, olhando esse texto bíblico, mas nós vemos aqui as grandes oportunidades que Deus, ao longo da história, ao longo dos 40 anos do povo no deserto, um povo muito difícil, um povo difícil de lidar, Deus teve que trazer uma nova geração, né? E essa nova geração, é claro, são novas gerações, porque você tem pessoas de várias idades, você tem uma geração que eram filhos daqueles que saíram do Egito, nós temos nessa nova geração netos, e Deus vem exortando, através de Moisés aqui, o povo a fazer uma escolha. E é interessante que esta escolha,
E as nossas escolhas, elas sempre estão dentro dos termos que Deus nos apresenta e nos oferece. Não é dentro dos nossos termos, não é da forma que eu quero escolher, mas dentro do termo que Deus apresenta. É interessante notarmos que o povo de Israel, quando estava no Egito, o faraó decidia por eles. Isso não era o plano de Deus. A relação de Deus com Israel não era uma relação escravagista. Deus era o rei deles, mas nesse reino eles não eram simplesmente súditos, não é? Na aliança de Deus, desta forma de realeza, você se torna filho, príncipe e princesa, não é? No reino de Deus. Então, Deus agora quer trabalhar com seres livres, e a liberdade pode ser um perigo, não é? Alguns têm medo da liberdade. Inclusive, eu sempre digo, não é, que o medo de ser livre provoca em alguns o orgulho de ser escravos, não é? E agora Deus precisa trabalhar com uma nova geração, uma nova comunidade que vai adentrar em Canaã e que aprenda a fazer escolhas corretas. Uhum. E parece curioso, né, o texto bíblico falando da escolha da vida, é tão lógico, né? Mas alguns perguntam... Parece que é óbvio, né? Alguém escolheria a morte, mas a morte ela é escolhida. Pegando o contexto apresentado pelo pastor Wanderson Domingues, num estado de escravidão, dependendo daquilo que você enfrenta, muitos preferem a morte, dependendo da escravidão em que estão vivendo. E mesmo com a liberdade, por não saber escolher, pode-se escolher o pior, não sabendo trabalhar com essa liberdade. Nós vemos isso no cotidiano, né? Nós sabemos de muitos pais que oferecem tudo para os filhos, dão ali liberdade, e eles acabam utilizando mais essa liberdade e eles caem numa escravidão das drogas, né? E tem dificuldade de sair. E as drogas, elas levam muito rapidamente à morte física, né? Não é o assunto da lição aqui, nós estamos falando de algo maior do que isso, mas para ilustrar como muitas vezes nós estamos presos aos vícios que nos fazem escolher mal. Então aqui Deus ele faz esse alerta constante para que nós nos mantenhamos acordados, né, espiritualmente. O acordado espiritualmente é entender quem eu sou, qual o momento da história em que eu estou vivendo e a importância das decisões em que tomamos. Mas é interessante, pastor, porque dentro de contextos políticos, por exemplo, nós vamos perceber ao longo da história, as ideologias elas também têm como objetivo formatar uma forma de pensar. Né? Quando você vê a história de Israel, vou citar aqui um exemplo bíblico, né? Uma parte do povo de Israel chega um momento que eles preferem voltar a viver no Egito como escravos do que ser livres, essa liberdade oferecida por Deus, que não é uma liberdade que significa você fazer o que você quer, porque tudo tem escolhas, vida ou morte, mas você percebe o seguinte, uma parte do povo, a mentalidade, o mindset deles é o seguinte: eu prefiro ser escravo, não ter poder de decisão, mas ter uma comida melhor do que essa que eu tenho aqui hoje. Então veja, nós vivemos numa sociedade onde muitas pessoas, muitas vezes ela prefere viver com as suas escolhas, o seu poder de escolha limitado em detrimento de algo que ela acha que seria mais importante para a sua vida. Né? Mas aí, Xará, a gente percebe o seguinte, que ao longo da história, não só a história humana, mas da história universal, aonde Deus ele se propôs a criar alguém, sempre houve liberdade, sempre houve o poder de escolha. Não existe uma criação de Deus onde não há a liberdade de escolha. Exato. Liberdade não é fazer o que você quer. Esse é o conceito de liberdade para o mundo moderno, não é o pós-moderno. O conceito de liberdade na Bíblia é viver à altura de um propósito. Notem que Deuteronômio 30, ele não acaba no verso 19, quando ele fala para escolher a vida e a morte. No verso 20 ele diz, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-se a Ele, pois disso depende a vida. Então, qual o propósito da vida? Exato. Nós somos criados por um propósito. Liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é viver à altura de um propósito. E é por isso que Deus sempre dá liberdade. Agora, Xará, antes de entrar nesse conceito que você bem colocou, de que onde há criação, isso desde a eternidade é a liberdade, eu queria trazer uma curiosidade aqui para os nossos amigos que nos ouvem. Pode ser? Pode. O Lição em Dose Dupla sempre traz algo assim para a gente refletir, né? Então, uma pequena exegese aqui da expressão céus e terra. Por que Moisés diz, eu tomo como testemunha contra vós os céus e a terra, não é?
Essa expressão aparece diversas vezes na Bíblia, especialmente no livro de Deuteronômio, mas ao longo de toda a Bíblia. E eu queria ler aqui uns 2, 3 textos rapidamente, para os nossos amigos entenderem o porquê desses céus e terra serem testemunha, pode ser? Pode. Vocês me ajudam? Vamos lá. Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 4, verso 26, vou pedir para você ler, Xará. Depois para o pastor William ler Deuteronômio 31, 28. Deuteronômio 4. 26. Ok. Então, Deuteronômio 4, 26 diz assim: Hoje tomo por testemunhas contra vós outros, o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual, passado o Jordão, ides possuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Interessante, né? Temos uma Perceba menção que aqui de céu e terra, né? céus e terra estão aparecendo aí, eu já vou destacar alguma coisa aí. Por favor, pastor William, 31, 28. Diz assim: reúnam na minha presença todos os líderes das suas tribos e todos os seus oficiais, para que eu fale estas palavras, de modo que ouçam, e ainda invoque os céus e a terra para testemunharem contra eles. Aí eu vou pedir agora ao pastor Assunção ler Isaías 1, 2. E pastor William, se puder ler, Salmos 115, versículo 16. Deixa eu só conferir Salmos aqui, porque a mente nos trai. É verso 16 mesmo. Então, Isaías 1, verso 2 e Salmo 115, 16. Vá anotando, você que está em casa, esses textos. A gente vai sempre um pouco além aqui para trazer mais informações, né, pastor Assunção? Aqui diz assim: Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Então, notem que nesses textos que nós lemos, eu poderia mencionar ainda aqui Jeremias 2:11, Miqueias 1:2, céus e terra sempre aparecem como testemunhas de forma acusativa, é sempre algo negativo para o povo. Vocês estão errando, vocês vão transgredir, e os céus e a terra serão testemunhas das escolhas de vocês. E aí nós vamos para Salmo 115, verso 16. Diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou aos homens. Olha que curioso, aqui traz uma noção interessante desses céus e terra como testemunho, porque o céu, ele não é o céu simplesmente que a gente vê, ele é a morada espiritual, Deus é espírito, diz João 4, 23 ao 25. Ele pertence a Deus. Quando a Bíblia diz que Deus fez os céus e a terra em Gênesis, está falando que ele fez as coisas invisíveis e as coisas visíveis. Então aqui parece que Moisés está evocando o seguinte: tanto o mundo invisível quanto o mundo visível serão testemunhas da minha bondade e de que vocês, porventura, rejeitaram essa minha bondade. E aí, quando a gente vai para Mateus 5, verso 3, só para a gente encerrar essa parte, tem algo interessante dessa escolha da vida e dessas testemunhas, não é? É o Sermão do Monte. Jesus, em Mateus 5,3, diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E no verso 5 diz: os mansos, porque herdarão a terra. Então, Deus promete tanto para nós o mundo físico visível e o mundo espiritual para aqueles que crerem nele e escolherem, se não fizerem isso, tanto o mundo invisível quanto o mundo visível. São testemunhas de que Deus é bom e vocês escolheram mal. E vocês acham que essa referência a céu envolveria tanto a divindade quanto, por exemplo, os anjos como testemunhas, né? Eu acredito que sim, que todo mundo, né? Paulo diz que a gente é um espetáculo ao universo, né? E os outros planetas não caídos, né? Porque aí a gente volta na tua questão, o mundo invisível também teve essa liberdade. E o mundo visível também tem. E toda liberdade, aqui nós estamos falando de céu e terra. Quando falamos de céu e terra, estamos falando de reino, né? No fundo, Deus, ele estabelece aqui, sabemos que todo o reino, toda aliança, todo contrato relacional, ele tem direitos e deveres. Então aqui no fundo é a menor, mas a mais completa aliança que existe, né? Entre direitos e deveres, na liberdade que Deus nos dá. Isso é fantástico, né? Olha só, se vocês escolherem a obediência, né, e os céus e a terra são testemunhas desta aliança, desta lei, vocês terão vida. Agora, então esse é o seu direito, a vida. Por que o direito à vida? Porque o seu dever é a obediência.
E o oposto, né? Ou seja, se você assumir o dever da desobediência, da rebelião neste reino, que como o Salmo aqui fala, e muitos outros versos, deixa claro que Deus é o possuidor de todas as coisas, aí então o direito do desobediente é a morte. Né? E a extensão, né? Você pode fazer alguns contratos, por exemplo, no Brasil, que necessariamente não valem no exterior. Sim. Para esse contrato, esta aliança de Deus, é universal, não importa se é no céu, na terra, no mundo visível ou invisível, a minha lei, ela é a mesma, não é? E é um acordo de Deus. E outro dia eu estava, por curiosidade, ouvindo um pregador aí, ele disse assim, de onde vem a palavra acordo? Vem de coração, de acorde mesmo, de coração. Vem do latim de coração. Então Deus quer fazer uma aliança conosco aqui no coração. E não importa onde estejamos, a extensão dessa lei vai nos alcançar. Quando nós falamos de escolhas e liberdade, entra num outro tema muito interessante, porque nós não escolhemos nascer quem nós somos. É claro que hoje a sociedade tenta mudar isso. As pessoas hoje, por exemplo, quando se trata desse assunto muito polêmico sobre a questão de gênero, alguns dizem assim, eu não escolhi que tipo de gênero eu nasci, mas hoje eu quero escolher. Mas veja bem, algumas pessoas, até que têm traumas na vida, foram, por exemplo, abandonadas. Xará, você contou já aqui no programa a sua história, alguns meses atrás, e eu imagino que muitas pessoas que tiveram histórias semelhantes, ou às vezes até piores, ou não tão dramática como a sua, tem gente que te diz assim, poxa, por que questionam os pais, né? Por que vocês me trouxeram ao mundo? Para eu viver dessa maneira? Porque nós não escolhemos nascer. Agora, olha que interessante, quando eu olho para trás, eu volto no livro de Gênesis, jamais, num contexto de perfeição, Adão poderia questionar isso para Deus, porque Deus, quando criou Adão não pediu para ser criado, ele não pediu para vir à existência, mas Deus criou um Adão perfeito, sem traumas, um Adão que não... Em condições perfeitas, em condições extremamente favoráveis e perfeitas. Adão, em momento algum, poderia olhar para trás e dizer assim, Senhor, por que o Senhor me largou nesse mundo aqui, me criou, me abandonou aqui num mundo tão ruim, de tantas coisas terríveis, e para quê? Por quê? Não, Deus criou o ser humano perfeito, diz a Bíblia, a sua imagem e a sua semelhança, seres livres, feitos à imagem de Deus, porque Deus também é um ser livre, um Deus que escolhe, toma suas decisões, né? E a gente volta agora, novamente, né? Nós sempre, na lição da Escola Sabatina, a gente precisa voltar no início da história. E nós voltamos ali no capítulo 2 de Gênesis, onde há a centralidade agora do nosso tema, voltando para a árvore da vida, para a gente poder entender sobre essa questão de livre-arbítrio, entendermos melhor o tema geral da lição, Xará, que fala sobre vida, escolhas, né, pastor William? Exatamente. Falando um pouco sobre ainda livre-arbítrio, nós precisamos entender que esse livre-arbítrio criado por Deus, ele não é multiforma, né? Ou seja, nós temos dois caminhos. A lição apresenta isso, a Bíblia deixa isso claro, né? Não existe uma terceira via. Hoje se fala muito em terceira via, mas aqui ou é obediência e vida, desobediência e morte. Então a nossa liberdade, ela tem esses limites, ela possui esses limites. São duas opções, é a liberdade em duas opções. Nós não encontramos nenhuma terceira opção. E a árvore da vida, ela é exatamente a recompensa para a primeira decisão, a decisão da vida, que é o apelo de Deus, constante. Esse apelo constante de Deus é para a vida. E como você disse, ele proporcionou as condições para a vida. Olha que interessante. Se vocês derem uma pesquisada aí na internet, até procurei aqui, olha que caso emblemático esse. Não sei se você viu essa matéria, o pastor Wanderson Domingues, diz assim, jovem processa os pais por ter nascido sem seu consentimento. Tá? E ele literalmente processa, e ele entra na corte. Isso aqui aconteceu, deixa eu ver aqui, nos Estados Unidos, exatamente, no norte dos Estados Unidos.
E ali os pais é um casal de advogados, e eles vão à corte, eles vão à júri. Só né? falta os pais perderem a causa e pagarem uma indenização. Já criou o filho a vida inteira. Mas esse era o pedido dele, porque me parece que Ou ele foi abandonado. Não, o problema familiar era exatamente esse, que ele, com uma idade aí avançada, estava em casa sem querer assumir responsabilidades. E segundo a matéria nos conta, os pais estavam exigindo que ele assumisse algumas responsabilidades. E ele disse, não pedi para nascer. E o bonitão querendo viver as custas dos pais. Então. Eu não pedi para nascer, porque se vocês me tivessem colocado essas condições antes do meu nascimento, eu teria preferido não nascer. Ou seja, eu prefiro não existir em vez de ter que trabalhar. Eu quero reivindicar uma vida de preguiça, né? Bom, mas aqui, contando o spoiler, né? Ou seja, o fim da história, os pais ganharam a causa pela impossibilidade da consulta, né? Ou seja, mas são casos assim, absurdos, estranhos, mas nos mostram um questionamento muitas vezes que nós ouvimos por aí. Viu, pastor? Desculpa. Se eu fosse o juiz, como também daria, né, impossibilidade da consulta, né, na causa, mas diria, mas se você tem uma outra opção agora, que é não viver, né, aí já é uma escolha sua. Você pode, porque se você está tão chateado com a vida, não que deva se fazer isso, não é? Mas os pais não tinham como consultá-lo de fato, não é? Eu acho que mas isso cai no texto que nós estamos Mas a possibilidade claro, da escolha era dele. Não, e outra, a gente também poderia dar um conselho para ele fazer igual o jovem rico fez, né? Abrir mão da filiação, vai viver a sua vida. Chega um momento que ele entende que ele precisa voltar para o lar. Eu acho que o... Mas vocês entendem que isso aconteceu ali em Gênesis 2, 3 especificamente. Não é o assunto da lição, mas estamos falando aqui da liberdade, da árvore da vida e da consequência, né? Deus apelando, escolham a vida. Em outras palavras, ele está falando o seguinte, olha, se você não quiser, pare de usar da árvore da vida, né? Agora, você vai ter a morte. O texto diz o seguinte, Gênesis capítulo 2, versos 8, 9, diz assim, E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado, e do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Xará, primeiro aqui, verso 8, traz algumas informações que parece que elas passam assim despercebidas por nós, mas elas são muito importantes. Primeiro, a razão de Deus criar um jardim, né? Deus cria um lugar extremamente perfeito, um habitat ideal para o ser humano viver, era esse jardim. Não era simplesmente Porque, veja, hoje... Vocês sabem que existe uma relação direta aqui com Deuteronômio, né? Ou seja, aqui Deus ele planta o jardim do Éden para Adão e Eva. Aqui o povo saindo da escravidão, quase que da inexistência, falta de identidade, Deus estava levando eles para um jardim literal, uma terra que as declarações bíblicas manava leite e mel. Uma terra que Deus tinha preparado para esse povo. E esse contrato inicial de Gênesis, literalmente com Adão ali, né, e Eva, é o contrato de Deuteronômio que Deus está fazendo com o povo ali em herdar a terra prometida, né, em começar esse papel como povo de Deus, dirigido por Deus para um local específico. Então nós temos aqui a informação dada por Moisés intencionalmente. Deus forma o jardim do Éden, mas diz aqui também, Xará, na direção do Oriente. Isso também é uma informação que não está aqui por acaso, não é isso mesmo? Oriente na Bíblia é algo muito interessante, né? Jesus é a estrela do Oriente, Ciro é o libertador do Oriente. Em Apocalipse, quem vai nos salvar no tempo do fim são os reis que vêm do Oriente. Ela aponta sempre para onde as coisas surgem, o início de todas as coisas, a morada de Deus, não é? O socorro que vem de Deus vem dali. Há muita informação no texto. Colegas, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, nessa geração de mimimis que a gente vive também, não é? Porque está difícil a situação hoje em dia, é o seguinte, eu não pedi para nascer, eu não pedi para viver, eu não pedi para ter um Deus, eu queria ter uma terceira via, quarta via, quinta via. Deus também não era obrigado a partilhar vida, a vida é de Deus, então se você não quer Deus, abra mão disso. Ora, você não quer seguir as regras da casa do seu pai? Não tem problema, eu não sou pai, espero ser um dia, mas eu fico pensando o seguinte, não é? Alguns dizem, você fala isso porque não é pai. Bom, talvez por isso ainda não seja escravo e refém dos meus filhos mesmo, mas os filhos de vocês, eu creio e acho vocês bons pais,
eu acompanho a vida cotidiana de vocês aí com a amizade e trabalho que nós temos. O seu filho vive na sua casa, quer desfrutar da tua comida, da energia que você paga, da comida que você compra, da escola que você paga. Tem regras. Tem regras. Agora, o dia que ele quiser viver a vida do jeito que ele quiser, ele é livre. Só paga as suas próprias contas. Então, você não quer viver como Deus, quer como Deus recomenda? Simples, amigo. A vida pertence a Deus. E Deus nem era obrigado a partilhar a bênção da vida. É que a gente é tão desgostoso pela vida. Essa vida é desgraçada. Porque a gente não entende o que é vida plena. O que Deus criou para Adão. Não era só uma vida de viagens, de conhecer Paris, Londres, Dubai. Era muito mais. Era uma vida que tinha um universo à sua disposição. Deus tinha muito mais para Adão crescer. E aí agora a gente tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse Deus que já partilha a vida, não é obrigado a partilhar. Esse Deus que dá um jardim, um lar para ele, maravilhoso. Esse Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, nós temos duas árvores. Nós temos ali um antagonismo. A primeira árvore, e a gente não quer olhar ela dessa forma, a árvore da vida era a dependência. Você colocou aqui, Assunção. Você colocou aqui, Xará. Se eles não quisessem, era só parar de comer da árvore da vida. É uma escolha sua. Vai vir morte. Mas é só parar também. Então, a primeira árvore tem que ver com dependência. Eu quero continuar vivo? Eu vou até essa árvore de quando em quando. A segunda árvore, que eu não deveria tocar, tem que ver com obediência. Então, para que eu viva eternamente, eu preciso de dependência, porque a vida não está em mim, mas eu preciso de obediência também. Porque eu não posso fazer o que eu quiser. Não é assim que a coisa funciona. Não é esse o conceito de liberdade. Porque a segunda árvore que é apresentada no texto bíblico, ela não é ruim. Porque criou-se uma ideia de que a árvore boa é a árvore da vida. Não, a árvore boa na história é a da vida. A outra árvore era amaldiçoada, de repente ela ficava num cantinho. Já viu aqueles filmes de vampiros, sabe, esses filmes que têm um caráter meio degradante, a natureza meio degradante? Parece que a árvore do conhecimento do bem e do mal ficava lá num canto, né, com a luz apagada, uma árvore feia, secreta, né? Uma árvore seca. Mas quando nós olhamos para a história, você explicando muito bem aqui, Xará, sobre a importância da árvore do conhecimento do bem e do mal, você tem duas árvores com significados importantíssimos dentro dessa estrutura de aliança. Do jardim, né? Ou seja, ela era uma árvore boa porque obedecer a Deus não é algo pesaroso, é algo que é central também dentro da aliança e daquilo que estamos estudando. Símbolo de liberdade, né, Xará? Adão olhava para a árvore que ele não podia tocar e não devia, porque teria consequências, e Deus alertou. Mas eu imagino que Adão, em sua plenitude de mente, de conhecimento, ele olhava para a árvore e dizia: Deus me ama. Como você sabe que Deus te ama? Tudo diz aqui que Deus me ama. Mas você é refém, você é escravo de Deus. Não. Ali está o símbolo da minha liberdade, que eu não devo tocar, não devo comer. Mas toda vez que eu olhar para esta árvore, eu vou lembrar que Deus me criou livre e confia tanto em mim que deixou a árvore com acesso. Ou seja, Deus preferiu correr o risco de perder Adão, ou nós, para sempre, do que nos ter como escravos, porque Deus não suportaria isso. Eu costumo dizer, meus amigos, que fidelidade é ter aquilo que não me pertence e não tocá-lo. Isso é fidelidade. É ter ao meu acesso aquilo que não me pertence e entender que não é meu. Na verdade, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era o grande portal para a árvore da vida. Se você que está nos acompanhando abrir lá em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 22 e o 23, já depois da queda, depois do pecado, Deus diz assim, versículo 22, então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre, assim, em pecado, né? Por isso, versículo 23, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Olha só que interessante o 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste, olha, novamente, o oriente, né, do jardim do Éden, querubins, e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ou seja, o acesso à árvore da vida dependia da passagem pela árvore do conhecimento do bem e do mal e não tocá-la. A árvore do conhecimento do bem e do mal era o grande portal
para a árvore da vida. Né? E isso estava no cerne, no centro. Não é um canto, não é um momento da vida. Vocês sabem que quando nós falamos de obediência, de fidelidade, livre-arbítrio, e na fé cristã nós temos 4 pilares aí de fidelidade, aquilo que não me pertence, mas está ao meu alcance, que é a fidelidade financeira, nos dízimos e nas ofertas, a fidelidade missional, que é nos meus talentos, né? O meu talento é o meu ministério, a fidelidade na administração e gerência do tempo, lembrando que o sábado não me pertence, mas a semana, e a fidelidade no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. É exatamente esta fidelidade, ela é entender que tudo pertence a Deus. E isso deve ser rendido em obediência a Deus. Aí está a nossa liberdade. Em poder fazer o que eu quiser com o meu corpo, pensar em que eu posso fazer o que eu quiser com as minhas finanças, com o meu tempo, né, com os meus talentos. Não, tudo isso pertence a Deus. E é esta fidelidade que nos dá esperança. Aí está até na lição, na árvore da vida que é apresentada a segunda vez, né? Lá em Apocalipse capítulo 22. Que é o retorno. É impressionante nós vermos, já no início da história humana, Deus dando possibilidades. Olha, eu não estou criando vocês. Porque Deus poderia ter feito isso, colocado lá no Jardim do Éden só a árvore da vida. Ele poderia normalmente ter feito isso, só a árvore da vida. Mas eu disse assim, não, eu preciso dar possibilidades para o ser humano. Você tem que escolher. Porque liberdade é poder escolher. Liberdade é poder escolher. Liberdade não é você escolher uma opção. E nós lidamos com escolhas todos os dias. Então, se eu tenho só uma opção, embora pareça ser que eu tenha que escolher, estou escolhendo mais uma opção, mas Deus coloca 2 ali. Agora, um outro fato interessante aqui, aí entra, o diabo é terrível, né? Gênesis capítulo 3, verso 5 diz assim, olha o que ele fala para Eva, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, lá do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, aqui traz a palavra conhecedores, ou você vai conhecer o bem e o mal. Na verdade, essa palavra conhecer, ela tem um contexto diferente do que está no português, porque português conhecer significa você conhecer ter informação, através de experimentar algo. Mas o texto bíblico está trazendo no contexto de discernimento, de você discernir, ou seja, o diabo falou para Eva assim, você só vai conseguir discernir entre o bem e o mal, o que é certo e errado, se você comer do fruto. Olha que mentira. Sendo que, na verdade, o discernir entre o bem e o mal não estava em comer do fruto, mas em permanecer na presença de Deus, na obediência. E o diabo é astuto e ele continua até hoje tentando levar as pessoas assim, né? Você tem uma narrativa interessante aqui em Gênesis, né? Porque se a gente for observar o que Moisés está fazendo ao escrever Gênesis, ele começa, por exemplo, no capítulo 1, dizendo, não é, que Deus criou a luz, não é? Haja luz, e viu Deus que a luz era boa, verso 4 de Gênesis 1. E houve tarde de manhã o primeiro dia. Depois ele faz a separação das águas do firmamento, e juntam-se em só lugar, e diz o verso 10, e viu Deus que isso era bom. E depois, todos os dias, ele vai fazendo, é bom, é bom, é bom, até que ele diz que é muito bom. Então, quem tem um conceito em Gênesis para definir o que é bom ou não é Deus. E aí, quando você pega o texto que você leu ali, Gênesis 3, verso 6, por exemplo, diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa, Deus disse, não toque, não é bom que você coma da árvore, que você se aproxime dela, que você toque no seu fruto. Não vai ser bom para você. Deus define o que é bom e o que é ruim na narrativa. Porque na narrativa ela define bom como algo diferente. E porque agora, a árvore era boa mesmo. Exato, ela olha para a árvore, mas só que ela vai definir. Ela está assumindo o papel de Deus. Quem define na narrativa o que é bom e ruim, ainda que a aparência seja boa, quem define é Deus. E ela assume o lugar de Deus. E quando ela assume o lugar de Deus, o pecado está feito. E aí você vê que essa narrativa hoje, né, num contexto religioso, né, as pessoas elas querem definir o que é bom para elas. Pecado é isso, é quando eu não quero o que Deus promete, eu digo, não, eu escolho, eu sei o que é bom. Bom, toda vez que eu tomo o lugar de Deus, toda vez que eu quero ser Deus, segundo a tradição judaico-cristã de Isaías 14, quando eu digo, eu subirei, eu me assentarei, eu serei,
Toda vez que a criatura quer ser Deus, ela vira diabo. Você quer ver um exemplo aí? Eu pergunto para você que está ouvindo ou assistindo. O que é uma igreja boa para você? Qual o conceito de igreja boa? Aí você começa a pensar, não, igreja boa é uma igreja que tem um programa agradável, atrativo, tem uma programação animada, que tem um louvor animado. Então nós criamos conceitos até dentro do contexto do espírito religioso, daquilo que é bom, quando na verdade uma igreja boa não é baseado no meu conceito de bom. E é muito interessante essa abordagem aí, viu, Xará? Agora, seguindo aqui, gente, o nosso horário avançou muito, e esse tema é fantástico, é muito bom a gente conversar sobre ele, mas o que me chama a atenção também, e isso aqui choca muitas pessoas, tá? Você colocou o exemplo aí, né? A gente vive numa sociedade muito mimimi, aquela sociedade assim, que às vezes não quer decidir as coisas, e a Bíblia não tem meio termo. Xará, só deixar uma coisa clara, porque hoje no mundo tem que explicar tudo, né? A gente não está dizendo que não tem que lutar aqui pelos direitos das pessoas que precisam, né, daqueles mais frágeis, não é nada disso. É que às vezes nós vamos num exagero. Exatamente, é o outro extremo, né? Um filho chega a processar os pais porque nasceu sem o consentimento. Então nós vamos aos extremos, né, nessa sociedade. A gente tem os extremos e o Espírito Santo nos conduz a viver de uma forma ideal, né? Mas essa questão... E só entender que equilíbrio não é meio termo. Muitas vezes o equilíbrio, o calibrar é exatamente deixar... É viver corretamente, segundo a Bíblia. É exatamente, às vezes, colocar o ajuste onde precisa ser ajustado, não no meio. Né? Porque quando Deus agora eu quero entrar nesse ponto aqui, é importante ficar claro. Não existe meio termo quando se fala de servir a Deus, quando se fala de salvação. Você tem dois lados. Esses dois lados nós não podemos analisar baseado na visão política, tá certo? De nós termos, por exemplo, hoje essa cosmovisão, ela não pode entrar na análise bíblica. A cosmovisão ideológica, política, existe direita e esquerda, ou seja, os extremos, eu quero o centro, não. A Bíblia, Evangelho agora. Agora se desliga de tudo isso. Agora se concentra aqui. Palavra de Deus, Evangelho. Evangelho apresenta o quê? Apresenta vida ou apresenta morte. Apresenta perdição ou salvação. Você tem uma porta estreita, você tem uma porta larga. Você tem um caminho estreito, um caminho largo. Não existe meio termo. E nós temos alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender. Eu queria que vocês pudessem me ajudar lendo aí. São, por exemplo, um deles, São João capítulo Xará, São João 3,16, William, Romanos capítulo 6, verso 23. Xará, João 3,16, né? E William, conhecido Romanos texto, 6, 23. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui você já tem a escolha, né? Deus dá. Mas o homem tem que escolher crer e aceitar. Romanos capítulo 6, 23. Também bem conhecido, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha Romanos, Xará. Você que gosta de Romanos 8, verso 6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. O que isso aqui afeta nas nossas escolhas e decisões? A gente saber que não existe meio termo. Sabe qual é a grande questão? O povo pode estar pensando, mas que Deus é esse que não dá uma outra opção de eu continuar vivendo a minha vidinha do jeito que eu quero? Primeiro, por que Deus não me deixa, em certo sentido, até o fim, né? Porque Deus permite que você viva do jeito que você quer, sim. Só que tem consequências. Mas por que Ele não permite sem as consequências? Porque Deus sabe que se todos nós, com a natureza que nós temos, o mundo de pecado. E aqui que Kant, com o seu imperativo categórico, ou Rousseau falando que o homem, influenciado pelo seu meio, ainda assim poderia ter alguma salvação, eles erraram, desconsideraram o pecado na natureza humana. Se Deus permitisse que cada um de nós, com a natureza que temos, vivêssemos do jeito que a gente quer viver, nós nos destruiríamos e depois que restasse o último, se autodestruiria. Então Deus, com suas leis e o seu amor, Ele é como o jardineiro que vai podando o jardim. A flor é linda e ela tem o direito de crescer. Mas se o jardineiro deixar tudo que tem naquele jardim crescer a seu bel prazer, ele perde o jardim.
daninhas, né? As ervas daninhas, Literalmente espinhos, isso. abrolhos. E aí eu chego aqui a Mateus 12:30. Então esse conceito de escolher vida e morte, estar com ele ou não, não fui eu que inventei, não foi o pastor William nem o Assunção. Jesus disse assim em Mateus 12:30, quem não é por mim, é contra mim. Ponto. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, você pode escolher não crer na Bíblia nem seguir o Cristo. Agora, se você crê nessa Bíblia e segue esse Cristo, só há um caminho de salvação e um de perdição. Vamos dar uma analisada em Deuteronômio capítulo 30, verso 15. 15 aos versos, dos versos 15 a 20. Porque o nosso ponto aqui principal é este capítulo. O capítulo 29 de Deuteronômio, nós vamos ver ali, Deus faz uma nova aliança com o povo. E agora o capítulo 30, verso 15 diz assim: vê que proponho hoje, olha que legal. Hoje Deus propõe vida, a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres, olha aí, decisão, se você não quiser dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí vem o apelo de Deus: escolhe, pois, o que? A vida, para que vivas tu e a tua descendência. Versículo 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a vida, a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então nós temos aqui essas expressões, bem, o mal, a vida, a morte. É muito claro, é muito ao ponto o que Deus apresenta para o povo. É muito simples. Deus não é um Deus complicado. E a forma como Deus apresenta as coisas, ou seja, você pode escolher, você pode definir o que você quer para a sua vida. Não existe um meio termo. Ou você vai decidir vida ou morte, ou está comigo ou não está comigo. É isso mesmo que a Bíblia apresenta? Exatamente isso. Deus está dizendo, eu sou vida, não precisava partilhar vida, não precisava te dar vida, Deus não deve satisfação a nenhum de nós, mas eu resolvi lhe dar vida, e vida plena, vida e abundância. Mas para vocês não se destruírem, se autodestruírem, eu crio regras, porque eu amo vocês. Ele dá o perdão, porque Deuteronômio 30 começa falando, não é? Que quando as maldições vierem, porque eles escolheram errado, ainda assim, se te recordares das minhas palavras, se tornares ao Senhor, diz o verso 2 de Deuteronômio, e fizer, não é, as coisas de coração e alma, eu vou ouvir vocês, eu vou mudar as maldições. Então, Deus não dá maldição, o Ra, que é a palavra mal aqui, né? Ele não traz esse mal. É interessante porque Ra pode ser coisa desagradável, ele pode ser na Bíblia um comportamento antiético, ele pode ser um evento trágico, não é? Então, o que Deus permitirá é um evento trágico, mas não porque Deus gosta de ver seus filhos sofrerem. É porque é a forma que Deus achou de chamar a nossa atenção, né? Rubem Alves dizia que as tragédias da vida são os megafones de Deus, porque Deus sussurra aos nossos ouvidos, mas as coisas ruins podem ser usadas como megafones de Deus para chamar nossa atenção. Veja, muitas pessoas jamais mudariam sua vida de crime se ela sempre tivesse sucesso e ninguém fosse atrás para fazer com que elas pagassem pelo mal que fizeram aos outros. Então não é que Deus tem prazer em trazer o mal, mas Ele usa as calamidades da vida para chamar a nossa atenção. Em Jeremias 29:11, Deus diz assim: eu é que sei o plano que tenho a seu respeito. Planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês escolherem. Ou seja, os planos de Deus são de paz para nós, não de mal.
Agora, depende de nossas escolhas. E outra coisa, esses juízos de Deus, eles também são recomeços, né? A própria história do dilúvio fala sobre isso. Aqui existe um princípio da criação de Deus, que é o princípio de relação, de parceria, né, de estar juntos. Isso é mordomia cristã. Quer dizer, Deus ele criou o Jardim do Éden, mas quem cuidava era o homem, né? E nesse relacionamento existe a necessidade de demonstração de confiança, né? Confiar nele. E vocês sabem que então não há possibilidade da não escolha. Ou seja, olha, eu prefiro não decidir. Não decidir já é decidir. É decidir por onde seguir, por onde a maré leva. O não decidir é decidir para onde vai a maioria. E não é isso que Deus espera. A liberdade que Ele nos dá é para um relacionamento consciente. É tomar a decisão de caminhar com Deus e fazer aquilo que Deus pede. Então, por isso que constantemente Ele coloca, faz o apelo, olha, decidam, né? Josué, mais uma vez, muitos anos depois, faz o mesmo apelo lá em Josué capítulo 24, né? Olha só, Deus deu para vocês casas que vocês não construíram, vinhas que vocês não plantaram, olivais, mas decidam hoje quem vocês vão servir. Então, o apelo de Deus é sempre lembrando quem é o dono de todas as coisas, mas da confiança em que Deus já depositou em nós, em nos permitir cuidar disso. Até porque Ele é o centro. Ele é o centro. Deus é o centro de tudo isso aqui. E muitos recebem a vida, o sustento diário, as vestes, as condições de sobreviver nesse mundo, mas não querem tomar uma decisão. Mas não se esqueçam que não decidir já é se decidir. Uma outra parte aqui desse capítulo 30 diz o verso 1: quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno. Olha o verso 3, que lindo. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Xará, eu queria, se você me permitisse, fazer um comentário aqui sobre essa questão dos males que virão, porque por causa da teologia da prosperidade, alguém pode pensar, bom, então se eu estou com desgraça na minha vida, tudo está ruim, é porque eu estou longe de Deus. Precisamos entender o contexto que Israel vivia, de uma nação agrária, dos deuses que cercavam, né, as nações que o cercavam ali com seus deuses, e Deus dizia, eu vou abençoar vocês para que vocês saibam que eu sou o Deus presente de fato. Agora, isso gera uma teologia no tempo de Jesus, que aquele que estava doente, o cego, o leproso, necessariamente era um pecador. Em João 9 perguntam para Jesus, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus diz, nenhum nem outro. Mas já que por causa da situação do mundo ele está assim, é que se revele nele a glória de Deus. Em Hebreus, no capítulo 11, tem um texto que vai como um golpe mortal à teologia da prosperidade, porque no verso 35 diz assim, mulheres receberam, falando dos heróis da fé, né, receberam pela ressurreição os mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas, prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos em pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Então, embora Deus trabalhe com Israel naquele momento isso, porque se ele vai abençoando Israel com ele se afastando de Deus, ele iria perdê-los pela eternidade, precisamos entender hoje que não é porque você está com Covid, porque você está desempregado, que significa que você está sem Deus. Muito pelo contrário. Nesse mundo, Jesus disse em João 16,33, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então isso é importante pontuar também, né? É verdade. E o mal não é uma questão... aqui, Deuteronômio, é isso que é importante entendermos. A vida em que Deus está se referindo em Deuteronômio e nas diversas partes da aliança, quanto à morte, não é essa recompensa imediata desse período em que nós vivemos. Aqui Deus está falando de vida eterna. Nessa linha de raciocínio, eu os convido a ir lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, Deus também faz um apelo desse, só que para uma pessoa, não para uma nação, para Caim. E ele começa com uma pergunta, ele diz o seguinte, olha,
Então, se referindo à escolha. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, quando Caim tomou a decisão, mesmo tendo a advertência de Deus, de matar o seu irmão, o mal não caiu sobre Abel pela morte, mas o mal caiu sobre Caim, pela decisão errada em que ele tomou. Dando sequência, ou seja, o mal não é as consequências ruins deste mundo. O mal é ainda que tudo dê certo na minha vida, mas se eu estiver distante de Deus. A questão não é onde eu estou, o que eu estou vivendo, é quem está vivendo comigo. Se eu estiver debaixo de uma ponte, mas Deus estiver comigo, ali é o melhor lugar. Agora, se eu estiver numa mansão e Deus não estiver comigo ali, ali é o pior lugar. Então a questão não é onde eu estou, mas quem está comigo. Não é o que eu estou vivendo, mas quem está vivendo comigo aquela situação. E essa é a nossa maior esperança, de que Deus, Ele sempre está conosco a nos amparar. Uma coisa que me chama a atenção no capítulo 30, diversas vezes nós vamos encontrar assim: o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus é quem vai permitir as maldições e quem vai dar as bênçãos. O Senhor teu Deus é quem vai introduzir na terra. O Senhor teu Deus é quem vai resgatá-los. O verso 6 fala de bênçãos espirituais. O Senhor teu Deus circundará o teu coração, a tua descendência. Ou seja, até as bênçãos espirituais não é fruto do próprio homem, é Deus que derrama sobre o homem. Ele vem e diz que o Senhor teu Deus, Senhor teu Deus, Senhor teu Deus. Ou seja, o capítulo 30 e a lição de quinta-feira traz justamente sobre esse tema. A centralidade no Senhor teu Deus. É Ele, é o Senhor, é Deus no centro. É Ele quem prospera, é Ele quem cuida, é Ele quem abençoa, é Ele quem livra, é Ele quem cuida, é Ele que deve estar no centro da vida do povo, é Ele quem é diferente de todos os outros deuses, né? Ou seja, dentro do contexto de aliança, nós temos aqui o aspecto de adoração. Adorar é avodar, né? Desculpa, pastor William. Adorar é avodar. Por que Deus escolheu essa palavra, não é? Ele poderia usar outras. Por que avodar para adorar? Porque avodar é prostrar-se, é trabalhar e servir. Adorar não é um momento, não é apenas um local. Adorar é o ato de uma vida, em tudo que eu faço, não é? No meu trabalho, no meu dia a dia, eu tenho que estar servindo a Deus, eu tenho que estar me prostrando diante dele, ou seja, me curvando à sua vontade. Tudo que Israel iria fazer, quem iria pôr Israel na terra, quem iria manter Israel na terra, seria Deus. Ele é o centro de tudo. Eles precisavam entender que não era pela força deles, pelo tamanho deles. Deus mesmo diz: vocês são os menores dos povos. O menorzinho de todos os povos são vocês. Então, é Deus quem vai colocar vocês na terra. E é vocês estando do lado dele que vocês vão se manter. Eu acho que Deus chamou tanta atenção aqui, pastor William, porque Deus sabia que o deserto era uma proteção, né? A gente já até comentou isso aqui. O fato de Deus deixar Israel no deserto 40 anos era para proteger Israel. Por isso que em Apocalipse a mulher voa para o deserto. Só que agora eles iriam entrar na terra. E é mais fácil eu me desviar de Deus quando eu tenho tudo do que quando eu não tenho nada, eu estou num deserto. Na prosperidade é muito mais fácil esquecer de Deus. É exatamente isso. Na prática da adoração, adoração é tudo aquilo que eu entrego. Não existe adoração sem entrega. Como não existe entrega sem sacrifício. Esse é um pensamento lindo na mordomia cristã. Não existe adoração sem entrega e não existe entrega sem sacrifício. Idolatria é tudo aquilo que eu dedico tempo, e o tempo é em relação àquilo que eu tenho, né? Porque tempo é dinheiro. E talentos, o talento é aquilo que eu sou, ou seja, a idolatria é tudo aquilo que eu dedico mais tempo e mais energia daquilo que eu estou dedicando para Deus. Então isso é idolatria. Então se a minha confiança em uma viagem bem sucedida ela é mais depositada porque o carro é novo do que a proteção de Deus, isso é idolatria a um objeto. Veja, eu não estou questionando e nem estou sugerindo que ninguém seja irresponsável. Essa não é a ideia. Mas muitos deixam de tomar uma decisão na vida por não ter um objeto, não ter um serviço distante de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo o seguinte:
Olha, nós não vamos ainda planejar os filhos agora porque nós ainda não temos um seguro de vida. Entendam bem. Exercitem as habilidades cognitivas aqui. Eu não estou falando para sermos irresponsáveis, estou repetindo. Mas se esse fosse um princípio, eu não teria nascido. Claro. Porque meus pais não tinham seguro, plano de saúde, né? Meus pais não tinham plano de saúde para o meu nascimento. Eu creio que vocês aqui não. Então, assim, se a minha confiança no sucesso do nascimento do meu filho está num plano de saúde, é melhor nem planejar essa paternidade, essa maternidade. Lógico que devemos buscar aquilo que Deus nos concede. Se Deus me concede condições para ter, ok, devemos ter. Mas é aí que entra a idolatria. É onde eu estou depositando a minha confiança primária. Minha primeira confiança. Confiança, dependência, quem está no centro de tudo, né? Exatamente. Isso é adoração. Isso é idolatria. E veja, o problema da idolatria, ele sempre existiu no coração do ser humano pecador. Ele começa no Éden e ele continua hoje. E nós temos que ter essa percepção de que o grande conflito hoje, o centro do grande conflito envolve a questão da adoração. Apocalipse 13, eu acho que a gente podia concluir fazendo aí uma análise espiritual, mas também profética, né? De Apocalipse 13, porque vem falando nesse capítulo sobre a besta que emerge do mar. Diz que esta besta recebe do dragão poder, trono e autoridade. Verso 2. E lá no versículo 8, diz assim: e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Aí volta o livro da vida e fala de adoração. Por que Deus tem tanto problema com a idolatria? É o grande mal de Israel no Antigo Testamento, na idolatria, não adorar a Deus. O problema é que a idolatria sempre vai usar a iconoclastia, embora eu ache lindo a arte, e vai tentar reduzir Deus à imagem humana. Você pode pegar qualquer Deus por aí, Baal, Baco, qualquer Deus que tenha. E Deus disse, não farás para ti imagem de escultura alguma. Não farás. Porque por maior que seja a inteligência humana de tentar criar uma imagem que se pareça com Deus... E qual o problema de eu tentar reduzir sempre Deus à imagem humana? É que isso é um reflexo da minha religião. É tentar entender a religião a partir de quem eu sou, não de quem Deus é. Então, no princípio, o homem foi criado à imagem de Deus, e agora o homem quer reduzir Deus à sua imagem e tentar definir quem Deus é por aquilo que eu sou. Isso é um problema grande, porque eu massacro você se eu fizer isso. E, consequentemente, eu vou reduzir o meu aspecto de adoração. Se eu reduzo quem Deus é, através de imagens, como é que vai ser o meu aspecto de adoração? E aqui em Apocalipse 13 você tem a besta da terra fazendo uma imagem. A besta. Então, eu quero de novo refletir aqui dessa besta que sempre vai falar como homem, destruir as leis de Deus, e os habitantes da terra querem adorá-la porque é o reflexo de quem eles são, quando deveriam adorar o verdadeiro Deus. O problema de Apocalipse é sempre a adoração, não é? A quem eu adoro. Quanto maior o egoísmo, menor é a imagem de Deus, né? É a grande reflexão que nós temos que fazer. Para quem eu estou olhando, né? Estou olhando para o Deus verdadeiro ou pela limitação do nosso egoísmo nesse mundo, né? Egoísmo e medos e assim por diante. Amigos, eu quero terminar então o nosso estudo voltando aqui na lição de domingo, Apocalipse capítulo 22, os versos 2 e 14. Ellen White, eu vou ler esse texto de Ellen White e vocês vão terminar, tá bom? Vocês vão terminar com esses dois versos aqui, Apocalipse 22, versos 2 e 14, porque é o resgate, é o retorno para o início, mas Ellen White fala o seguinte no grande conflito: no meio do jardim do Éden crescia a árvore da vida, cujo fruto tinha o poder de perpetuar a vida. Se Adão tivesse permanecido obediente a Deus, teria continuado a desfrutar livre acesso àquela árvore e teria vivido para sempre. Porém, quando pecou, foi destituído da participação da árvore da vida, tornando-se sujeito à morte, à sentença divina: tu és pó e ao pó tornarás, indica completa extinção
da vida. Foi colocado um anjo à entrada do Éden, proibindo o acesso do homem à árvore da vida. Mas quando a gente vai em Apocalipse 22, versos 2 e 14, olha que promessa maravilhosa, nós terminamos a nossa lição. Apocalipse 22, verso 2 diz: no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas são para a cura dos povos. O verso 14 diz: bem-aventurados que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Adão não podia ter, se ele quisesse se arriscar, entrar no jardim do Éden, pela porta não dava, né? Estava impedido de entrar, não é? E é curioso porque Adão, ele, por querer tocar numa árvore que ele não podia e não devia, ele perde acesso à árvore que ele devia e que ele tinha acesso, não é? E aqui você vê uma jornada do Éden para o Éden. A Bíblia começa no Éden, termina no Éden. Inclusive o pastor William mencionou, né, do Egito para Canaã. Há evidências teológicas de que o centro do Éden é exatamente onde era Canaã. Então Deus está sempre, o tempo todo, nos conduzindo para o Éden. E ao longo das Escrituras, a árvore da vida aparece o tempo todo, é que a gente não nota. Eu poderia citar aqui uns 20 textos onde a árvore da vida aparece. Só em Provérbios tem uns 7. Ezequiel 47 é uma descrição da árvore da vida. E até nos apócrifos, há um apócrifo de Enoque, o capítulo 3 de Enoque, que é um livro histórico apenas, não é inspirado, mas cita o desejo de Adão e dos seus filhos por terem acesso à árvore da vida. Sabe o que é curioso aqui, pastor Assunção? Não é só o capítulo 22 de Apocalipse. Sabendo desse desejo, do símbolo de vida eterna, quando nós vamos para capítulo 2, verso 7 de Apocalipse, a primeira promessa do livro, que vai se concluir depois no final na estrutura quiástica. A primeira promessa, no capítulo 2, no verso 7, de todas as promessas, a primeira que Deus escolheu para os filhos de Adão foi: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente do fruto da árvore da vida. Amém. Então é a primeira promessa e é assim que conclui Apocalipse. E a árvore ali não é árvore, né? É um madeiro. A palavra não é dendron, árvore, é xilon. É o madeiro da vida. Porque para sempre, na eternidade, nós vamos entender que temos vida eterna por causa do madeiro, da cruz. Cristo deu a vida por nós. Amém. Que bênção. Foi maravilhoso estudarmos e recapitularmos a lição com vocês durante esta semana. Que lição abençoada. Eu tenho certeza que Deus derramou sobre nós a bênção dEle, a palavra dEle, esse maná que vem nos alimentar, vem nos trazer esperança, mas também vem de uma forma de exortação muito clara. Nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que escolher. E hoje você pode escolher a quem você vai servir. Que todos nós escolhemos, venhamos a escolher estar do lado de Jesus, do lado de Deus. Nós vamos encerrar aqui a nossa lição. Muito obrigado pela tua audiência, por você sempre nos acompanhar, por você compartilhar, marcar os seus amigos para que eles também possam ouvir, possam assistir. Um grande abraço, fique com Deus. Semana que vem nós vamos nos encontrar aqui na lição de número 9. Já quero deixar aqui o tema, tá? Convertam o seu coração, gente, imperdível, tá bom? Nos vemos semana que vem. Pastor William, termine orando por todos nós. Senhor nosso Deus, lhe agradecemos pelo teu infinito amor para com cada um de nós, pela oportunidade de restauração, por tua misericórdia e a segunda chance. E hoje nós tomamos a decisão de te servir, de te obedecer, para que um dia possamos viver a eternidade em tua presença. Isso lhe pedimos pelos únicos méritos de Cristo Jesus. Amém, ó Deus.